Olá, está no ar mais um Porto Alegre em Debate. Hoje a gente inicia a série Caminhos na Política. No ano em que a Câmara Municipal de Porto Alegre completa 250 anos, a gente quer entender com os 36 vereadores o que motivou cada um deles a entrar aqui no parlamento para representar cerca de 1,5 milhão de porto-alegrenses. E mais, queremos ouvi-los sobre o contexto político local e nacional e também como motivar mais a população a participar ativamente da política. Para isso, a gente conta com a participação hoje da vereadora comandante Nádia, do Progressistas, e também a vereadora Mari Pimentel, do Partido Novo. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Acho que já começa aí por essa simbologia importante de duas mulheres aqui no parlamento, mais uma vez aí, para contar um pouco da sua história. Vereadora comandante Nádia, começando contigo, obrigado por estar aqui com a gente. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. E tu falaste muito bem, né, Felipe? Duas mulheres com uma simbologia bem interessante, né? Quem disse que mulher não pode também estar na política? Pois nós podemos. Há pouco tempo atrás, nós não podíamos nem votar. Hoje podemos votar e sermos votados. Quero cumprimentar a vereadora Mari, colega aqui da Câmara, e todos aqueles que estão nos assistindo nesse debate tão interessante, principalmente de falar um pouco das nossas chegadas aqui na Câmara Municipal. Chegada que para ti também é mãe de primeira viagem, digamos assim, aqui no parlamento, mas está tendo já uma atividade bem forte, né, vereadora? Bem-vinda. Oi, obrigada, muito importante estar, é até um pouco simbólico, até trazer um pouco dos bastidores aqui, né, trazendo aqui para o programa. Logo na minha primeira sessão, então quem não conhece, é o meu primeiro mandato, quem estava lá era a comandante Nádia, a vereadora, e daí eu cheguei, estava um pouquinho nervosa, entrando no plenário e tudo mais, e daí ela falou, fica tranquila que aqui todo mundo tem o mesmo peso de voto, todo mundo tem um voto. Então, o que aconteceu lá na eleição, aconteceu, agora tu tá aqui que nem todo mundo, então bola pra frente que tá começando a tua jornada. Então, até bem legal o programa, que foi a primeira fala, assim, né, daquela novata na política, entrando no plenário, aquele ambiente, né, um pouquinho mais diferente, né, do que era a minha realidade fora da política. E daí a vereadora comandante Nádia foi quem me apadrinhou para fazer meu primeiro voto e me sentir mais tranquila diante desse desafio. Que legal, que legal, né? Isso eu nem me lembrava, Mari, olha que legal. Eu digo assim, não é para ser primeiro mandato, segundo mandato, terceiro mandato. Eu acho que todos nós vereadores temos o mesmo peso. Acho não, temos. Não interessa se tu fez 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000, 20.000 votos. O dedo que aperta é igual para todo mundo. E a gente tem uma representação importante de segmentos que são atuantes aqui em Porto Alegre. E o respeito deve pairar para todos nós. E que legal essa tua lembrança. Obrigada, vereadora. E é bom lembrar isso também, porque, vereadora, para ti também, quando tu começou, teve também esse acolhimento, né? Com certeza. E puderam também te explicar como que funcionava todo esse trâmite. E eu queria que tu começasse a relembrar um pouquinho pra gente, porque tu vem da área da segurança, e quando é que tu decide cair na política realmente para entender que tu poderia fazer a mais? Pois é, eu sempre fui uma pessoa que em épocas de eleição sempre estudou muito, né, os candidatos. Aliás, não só na eleição, mas acompanhava a política sempre, principalmente daqueles que eu escolhia para dar o meu voto de confiança e eleger. Então, nunca fui daquelas de pegar um papelzinho na rua, esse aqui que eu vou escolher para votar na hora. Não, sempre tive um cuidado muito grande, porque a eleição para mim é algo mega importante. É um momento que tu exerce a cidadania e tu dá a confiança para alguém que vai te representar, vai ser a tua voz ali dentro do parlamento, que vai representar aqueles valores que são mais caros para ti. E em 2016, a segurança pública, alguns colegas se reuniram e estavam conversando da importância de se ter no parlamento municipal inicialmente, estadual e federal, pessoas que falassem sobre segurança pública com legitimidade. O que significa aí? Não é igual jogo de futebol, né? Eu gosto do Inter, eu gosto do Grêmio, eu gosto do Caxias, eu gosto do Juventude. Não. Segurança pública é o que mais a população pede. Não só em Porto Alegre, em Santana do Livramento, no litoral, enfim. Por quê? Porque é base para qualquer um de nós sairmos de casa. Hoje nós estamos aqui porque a gente se sentiu seguro,
porque no entorno da Câmara não tem nenhum problema de tiroteio, de tráfico de drogas, porque a segurança faz parte do nosso dia a dia. Ninguém leva um filho, né? A vereadora Mari tem criança pequena, na creche, se souber que ali tem, no entorno está inseguro. Ninguém vai trabalhar se não tiver segurança. Ninguém vai nem ao posto de saúde cuidar da sua saúde se souber que lá está acontecendo algum tipo de insegurança. E, dito aquilo, eu concordei com meus colegas e disse, olha, que legal, porque ao longo da caminhada de 28 anos na Brigada Militar, eu, infelizmente, vi muitas leis que não mudavam em nada a vida das pessoas na questão da segurança na rua. Davam coisas que eram absurdas. No sentido de efetividade da lei de mesmo? efetividade. Botavam leis de segurança pública que, lá na rua, o brigadiano, o policial civil, o guarda municipal, a Polícia Federal, não ia mudar em nada. Não atingia. Bem pelo contrário, algumas leis até que complicavam para os agentes de segurança pública exercerem na plenitude a sua atividade. E eu disse, olha, vocês têm razão, segurança pública tem que ser tratado, tem que ser conversado, tem que ser gestado, fiscalizado por alguém que conheça. E aí, Felipe e vereadora Mari, veio a coisa e eu disse, quem vocês estão pensando? Porque ia ter eleição municipal, né? Em ti. Bom, eu tô falando sério, caiu os butiá do bolso. Eu perguntei, cadê a câmera da pegadinha? Eu jamais pensei, eu era comandante de um batalhão aqui em Porto Alegre. Eu disse, olha, eu gosto de política, eu vivencio a política, acho que todos nós somos seres políticos, mas nunca me pensei na política. E aí, não, aí fizeram toda uma fala, uma justificativa, eu disse, para tudo, primeira coisa, eu vou conversar com o que é mais importante para mim, a família. Oba. Fui conversar com a família e, para minha surpresa, né, o meu marido, lá em casa o meu apelido é Preto, e aí reuni a mãe, meu pai é falecido, meus 3 filhos, o marido, e disse, me convidaram para concorrer a vereadora no próximo pleito. E aí, meu marido me olha e diz assim, Preta, vai lá e faz o que tu sabe fazer. Conversar com as pessoas, tu conhece as ruas, tu sabe o que é necessário para as pessoas terem segurança. Vai e dá o teu melhor, porque eu confio em ti. Quantos votos na primeira eleição? 6.900 e alguma coisa, 6.980, ou assim, uma coisa enlouquecida. Assim, jamais eu imaginei que eu estaria eleita, e digo para quem deseja concorrer, não se surpreenda, não se eleger na primeira, não é fácil. Eleição é complicado, é uma loteria, não depende de ti. Não é tipo assim, tem prova amanhã de língua portuguesa, vou estudar. Prova, tirou 10, porque não é o professor que dá, é tu que tira. A eleição não é isso, tu pode dar teu melhor, tu pode fazer a melhor campanha, mas depende do eleitor, se tu chegar no eleitor. Então foi muito legal, assim, uma eleição muito bacana, porque os porto-alegrenses entenderam o que eu falei. Segurança pública é algo muito sério, não é brincadeira. Não pode ser o teórico de guerra, tu tem que vivenciar na prática. E eu acho que no meu segundo mandato agora, né, no segundo mandato 2020, aí, que a Mari também participava, muitas vezes a gente se encontrava nas campanhas, eu quase que dobrei, né, 11.172 votos, e agradeço imensamente por entenderem o que eu estou fazendo na política. Deu certo ingressar aí na política. E para ti, vereadora Mari, porque tu vem também de um terreno que não tinha nada a ver com a política também, partidária, e também não se imaginava, a mãe também, empresária. Como é que foi esse convite aí, essa reflexão para, bom, acho que vou dar esse pontapé? Legal. Bom, então, eu também não era da política, também tive essa minha jornada de aprendizado, de me ver política. Então, o meu trouxe junto com a maternidade. Então, eu tinha o Luigi já pequenininho, a Lara estava amamentando, e um amigo nosso em comum, que agora é deputado, é o Felipe Camozato, do Novo, tinha mandado um WhatsApp para um grupo de empreendedores pedindo uma indicação, solicitando uma indicação de alguém para trabalhar no gabinete. E a gente tem um network bom, né? Eu pensei, eu vou ajudar com ele com alguns nomes e vou me colocar à disposição depois para ser voluntária, quando eu parar de amamentar a Lara. Porque a amamentação, ele te deixa um pouquinho mais refém, né? De uma rotina mais estruturada. E daí eu peguei e mandei para ele essa mensagem. E daí, depois que parei de amamentar a Lara, o Felipe me encontrou e falou, e aí, vamos me ajudar na política? E eu falei, tá, então como é que é? Como é que é para ser voluntária, ajudar e não sei o que mais? Ele falou, não,
na verdade, podia ser candidata. A melhor maneira de me ajudar é se candidatando. E a gente estava no almoço, assim, eu falei, poxa, mas espera aí. Daí eu pedi para ele alguns livros para ler sobre política, porque eu sabia pouco sobre ainda movimentos políticos e mais movimento político até no nosso lado, que é liberal. E ele me passou uma lista de livros. E daí foi assim que eu comecei a me tornar política. Eu fui num evento do Partido Novo em São Paulo para conhecer o que era o Partido Novo, que eu não era nem, né, muito vinculado a partido político, né? Eu tinha o Camozato, que era o primeiro vereador eleito no Brasil do Partido Novo, então eu conhecia por ele, né? Mas eu não conhecia as outras pessoas do partido, não conhecia o partido. Então foi nessa jornada de maternidade e principalmente pensando na expectativa dos meus filhos escolhendo em Porto Alegre, que nem eu escolhi. Meus irmãos não moram mais em Porto Alegre, eu sou de uma geração que muitos resolveram sair de Porto Alegre para o exterior, para São Paulo, para Santa Catarina, é uma realidade da minha geração. Tanto agora a gente vê os dados do censo, Porto Alegre baixando a população e o Rio Grande do Sul também, e já com relação a Santa Catarina ampliando muito. Então a gente vê que a gente não está mais sendo um celeiro de aproximação dos jovens. E daí tu olha 2 filhos pequenos, tu mãe, tu pensa, poxa, qual é a perspectiva para eles? É sair da cidade que eu escolhi, que a gente mora, que eu adoro, que eu vivo. E daí foi aí que eu me resolvi entrar na política e me envolver com essa expectativa de construir junto essa cidade que eu quero que o Luiz e a Lara aí, vivam e escolham aí para A eles. importância também da família nesse contexto também teu, porque tu também teve que, né, ter o aceite deles também para que tu pudesse te ajudar a entrar, né, enveredar nesse caminho. Eu queria perguntar para as duas, assim, porque mudou muito, assim, o tipo de político que a gente tem hoje, até vocês estão aí como exemplo disso, vindas de áreas diferentes, porque não tem uma faculdade para tu ser um parlamentar, um vereador. Como se aprende a ser vereador? É na prática mesmo? Olha, eu acho que a Brigada Militar tem um pouco de vereador, de psicólogo, de professor, de enfermeiro, de médico, de advogado, de tudo um pouco, e inclusive de político. A profissão na Brigada Militar é muito mediação, é muito condução, é muita liderança, é resolução de problemas. E como eu disse, eu vim da rua, eu trabalhei nas ruas. Então, assim, eu conheci ali a dor da Dona Maria, vou dar o nome fictício, que não tinha um prato de comida para os 3 filhos. A vereadora Maria é mãe, eu sou mãe, eu tenho 3 meninos, e eu, como brigadiana, eu senti aquela dor ali, junto com ela. Mas não é a Brigada Militar que ia dar um prato de comida para aquela senhora. Eu conheci a dor do seu João, por exemplo, que perdeu um filho para o tráfico de drogas. E eu sei que o seu João chorou muito. Eu conheci a dor da Dona Ana, que teve um filho que era menor e que descumpriu o regramento e foi cumprir uma medida socioeducativa. E por mais que a Dona Ana fosse boa, ele foi para o lado diferente, em que a brigada teve que assumir. E eu vi que tudo isso, na verdade, se a gente pensar tudo isso, tem um fundo na política. A falta de comida da Dona Ana é uma política social, porque a Dona Ana precisava do emprego, precisava de oportunidades. Eu vi que o filho morto do seu João no tráfico foi uma política que não foi tão forte para dizer não à liberação das drogas. E hoje nós estamos vivendo o terror, para mim, e tenho certeza que para ti que é mãe, da liberação da maconha. E isso é política. E a Dona Ana, né, que teve o seu filho menor, né, numa medida socioeducativa, perdendo a liberdade, cumprindo a medida no meio fechado, que faltou escola. Tudo isso é política. E quando eu entrei aqui, brigadiana, eu refiz tudo o que eu aprendi na rua e coloquei na política. Nós fazemos política não partidária, mas nós fazemos política o dia a dia. E eu vou te dizer que eu acho que a minha profissão me ajudou muito a entender a política e ser fácil. Para mim, eu não tive dificuldade nenhuma. E é óbvio, a dificuldade às vezes é do rito, né, vereadora Mari?
agora tu tem que colocar por aqui, se tu vai encaminhar pela mesa, se é hora de falar no microfone de aparte, se tu encaminha um projeto para cá, para lá, enfim, é o rito. Mas o rito tu aprende porque tem um regimento ali que tu lê, vai. Mas agora, gostar de política, vivenciar a política no dia a dia. E eu acho que na Brigada Militar, acho não, eu tenho certeza, todos os brigadianos fazem um pouquinho dessa política, da boa política. E tu falasse nos teus filhos, né? Tu sabe que a grande girada, além de me convencerem que nós tínhamos que ter no parlamento alguém falando de segurança com legitimidade, foi quando o Matheus, meu filho mais velho, estava com 17 anos, às 10 horas da manhã, aqui no centro da cidade, teve uma arma na cabeça para levar o celular e os tênis. Menos mal que o meu filho não perdeu a vida. E ali eu tive a noção, assim, mais do que correta, que não adianta eu ser brigadiana, salvar várias vidas, né? Ter minha arma para minha defesa, o meu marido ter a arma dele, se eu não estiver mudando a rua. Porque ali o meu filho, podia ser o teu filho adolescente, filho de qualquer um que está nos ouvindo, poderia ter perdido a vida por uma falta de alguém mudando a política que vai fazer a diferença. E esse relato que a vereadora traz, assim, dá para entender que, às vezes, assim, por mais que você tenha se preparado em livros também, né, vereadora, para entender um pouco mais a política mais robusta, é a prática mesmo, é a vida que vai mostrar como que se faz, né? Com certeza, eu acho que grande parte do dia a dia que a gente vai aprendendo, eu tenho minha retaguarda, então eu sou administradora, eu venho de família empreendedora, então do varejo, então eu tô acostumada a estar no dia a dia resolvendo. O varejo é o dia a dia, barriga no balcão, é de domingo a domingo, é um público grande que a gente atendia, então eu nasci com essa experiência, né, de ter uma perspectiva de atendimento ao público, de encantar, de entender qual era o problema a resolver de cada um, que vem numa loja, ele não ia só para comprar um perfume, ele vinha para comprar algo a mais que ele esperava ganhar com aquele perfume, né, uma solução, né, um encantamento. Então eu trago uma experiência do varejo e da gestão. Então eu tenho uma perspectiva muito de criar time, de ter uma equipe muito boa que vai comigo, então eu confio muito nas pessoas que estão comigo, quem trabalha comigo, né, a equipe, e de que cada um tem a sua experiência e isso agrega para a equipe e a gente consegue implementar na prática. Então eu sou um perfil que produz menos leis, mais fiscaliza e tenta ajudar, auxiliar a resolver os problemas da cidade. Então, como administradora, a gente tem que fazer gestão da equipe, gestão dos empreendimentos, tá no dia a dia da rotina e ver como mexendo uma perspectiva tu consegue mexer toda uma realidade. Então, acho que foi nessa experiência aí que eu tive da minha profissão e de toda a minha formação. Então, eu sou administradora, eu tenho mestrado em finanças e MBA em finanças também. Então, um perfil um pouquinho diferente, mas que também se soma. Eu acho que é isso. Eu acho que a capacidade de ouvir, aprender e ter empatia, eu acho que é a capacidade fundamental, independente do nosso passado profissional, para todos os políticos que hoje a gente tem, né? E quem vai se formando e se perpetuando na política. Eu acho que esse é o aprendizado e essa empatia que eu acho que é o grande desafio que eu vejo na política. Não, e veja bem, né? Olha que legal. A vereadora Mari falando do empreendedorismo, de gestão. Eu acho que é um conjunto, né? Um vereador que é do empreendedor, outro vereador que é da segurança, um da saúde. Eu acho que acaba demonstrando dentro da Câmara a realidade da sociedade porto-alegrense. Tu tem um pouquinho de cada um do que é a rua de Porto Alegre, né? E a gente acaba, né? Por vezes, um tem mais facilidade em um assunto, a gente vai ali e conversa. E eu fico muito feliz de muitos colegas me perguntarem sobre segurança, né, Mari? A gente vê sobre segurança, assim como muitas vezes eu vou perguntar sobre como é que é isso do empreendedor. Então, essa troca que eu disse, outro dia eu usei a tribuna para dizer isso, o momento da Câmara tem que ser um momento tranquilo, tem que ser um momento que, na eleição, a gente vai para o racha. Mas aqui nós temos que tentar, dentro das medidas, ser mediadores e tentar solucionar aquilo que a pessoa está na rua, está esperando de nós, vereadores. E é legal ter os vários olhares, porque tu compõe. Não, e traz para a realidade também, e eu acho que gera essa identificação também de quem está acompanhando.
Porque eu fico pensando também o desafio que é para vocês quando vocês começaram a se dar conta desse jogo político também. De ter que definir, ter que concordar ou não, concordar com o partido ou não. Isso é muito desafiador também. Ah, com certeza, né? E eu digo para ti que tu tem que ter a tua consciência tranquila, né? Quem está nos ouvindo, eu vou dizer assim, ó, política não é um bicho de 7 cabeças, tá, gente? Quem quer conhecer política, aprenda, participe de cursos de qualificação, se insira, porque mesmo que não queira ser candidato, é importante o eleitor conhecer como se dá a política. Olha um caso bem emblemático. Em 2018, eu concorri a deputada estadual. Eu tinha só 2 anos de vereadora, Mari. Então, muito incipiente. Mas me convidaram, o partido convidou, eu disse, vamos lá. Já que eu estou na chuva, vamos molhar, né? E eu fiz 31.700 e tantos votos. Bem expressivo. Muito. E eu passei 1 ano agradecendo que as pessoas achavam que eu era deputada. Só que não. Por quê? Porque a legislação eleitoral não me colocou lá. Mas colocou 15 deputados com menos votação que eu. O deputado que fez menos voto que eu, depois que entrou, em seguida, fez 27 mil. 26, 25. A última, e era uma mulher deputada, entrou com 15 mil votos. Diferença. Mas o que eu digo? Por isso que as pessoas têm que conhecer política. Para entender a questão de quociente, proporcionalidade, porque senão tu acha assim, eu não vou votar nesse candidato, eu gosto desse candidato, mas está eleito, vou ajudar o outro. Não, gente. E é isso que nós temos que entender. Inclusive nas votações, a gente tem que entender votações que não afetem a tua ética, os teus valores. Eu tenho votação muito tranquila, eu voto naquilo que eu acredito e não voto pelo grito, né? Ali às vezes está ouvindo gritos contrários, enfim, nem pela imprensa, eu voto pela definição daqueles que me elegeram e me colocaram aqui. Pois aí, pelo esse cálculo aí que vocês estavam comentando do coeficiente eleitoral, é muito truncado isso? É difícil de chegar numa discussão para que haja uma revisão disso, uma mudança desse sistema? Porque, na verdade, o sistema legislativo ele é proporcional, né? Ele não é majoritário, que nem seria para o candidatura ao Senado, né? Então, eu acho que essa é a perspectiva. Tu elege uma sigla, né? Um partido. E daí, por isso que o Partido Novo também tem uma perspectiva mais até de bandeira partidária. Por exemplo, eu não poderia ser candidata a deputada e nem ao Senado, nem ao governo, porque o meu partido não permitia. Então, na última eleição que teve agora, todo mundo, e aí, a Mari vem, não vem? Eu nem poderia ir, porque o Partido Novo tinha uma resolução que agora alterou, mas que eu não poderia ser candidata. Eu estaria ferindo um código que eu assinei perante o partido. Eu acho que isso é legal de entender, né? Quando a gente fala de bandeiras, que muitas vezes as pessoas criam uma expectativa até em relação, poxa, e aí, Mari, tu não vai vir candidata a deputado? Poxa, não posso, né? Então, e sobre até essa questão das votações, nós, e a vereadora comandante Nádia sabe, que é um partido que tem uma perspectiva em alguns pontos que são até difíceis aqui na Câmara, que a gente vota contra alguns itens que são sensíveis. E a gente tem uma experiência que alguns itens são sensíveis, que é difícil da gente explicar, e muitas vezes a gente só vota, se resguarda e fala, a gente já vota não, mas o objetivo é também não diminuir o louro do colega que tem aquele projeto sendo aprovado. Então, acho que é um grande desafio da política, é a gente também entender que não é só o nosso ponto de vista o melhor, e eu falo isso porque é um pouco do estigma que tem no nosso partido, né, vereadora, de achar que... E a gente também entender que a gente tem que entender que existem outros, mesmo a gente votando contra, que existem outras realidades e que também devem ser agraciadas. Aqui somos 36 vereadores, né, então acho que essa é um grande desafio ainda com partidos com tanta identidade como é o Novo na política, né. 36 líderes, né, imagina, exatamente. E conviver com essa diversidade de segmentos, de representatividades, é muito legal, porque assim, ninguém é dono de verdade nenhuma, né? Eu acho que são várias verdades, mas o objetivo da Câmara Municipal é encontrar o melhor denominador comum para que façam transformações na vida das pessoas. E eu acho também que o vereador, olha que engraçado, né? Normalmente, parte da imprensa valora
dá o valor ao vereador que tem o maior número de projetos. Gente, projeto é a última coisa que o vereador deve fazer. O vereador tem um papel fundamental na fiscalização, para ver se o executivo que foi eleito por ti está realmente fazendo aquela política pública de mudança na saúde, na educação, no saneamento. O vereador tem que ser aquele que vai fazer indicações para o executivo. E mais do que isso, vai cuidar daquilo que para mim é mais sagrado, é o dinheiro do povo. Fazer a votação do plano plurianual, né, do orçamento que vai ser gasto, né, onde vai ser usado aquele dinheiro que tu pagou. Esse vai ser colocado na saúde, mas por que tão pouco na saúde? Vamos tirar daqui. Então, assim, essa parte do orçamento, eu acho assim que é fundamental. Por quê? Porque nós não vivemos numa ditadura, né? O prefeito, o governador, o presidente tem que escutar a voz do povo, que são os legislativos, e a partir do legislativo é que vai ter uma organização de onde o dinheiro que tu paga, o dinheiro arrecadado com tributos dos empresários, vai ser otimizado no ano seguinte e fiscalizar se aquilo aconteceu de uma forma transparente, ética, enfim. O orçamento é a tua bandeira também, né? Vai. Exatamente. Então, esse ano eu sou presidente da Comissão de Finanças, estarei relatando também o orçamento, então é onde nós olhamos, abrimos essa caixa, começamos a olhar na definição de cada uma das políticas públicas, revisamos e daí que a gente coloca para aprovação. Então, com certeza, esse ano tem esse grande desafio que o Camozato já fez uma vez lá também a relatoria. O Partido Novo tem essa característica da gente gostar desse tema das finanças, então a gente tenta buscar sempre, é um trabalho duro, mas é um trabalho legal e importante para a cidade. A gente provavelmente mês que vem, já te aproximando, nós estaremos, eu acho que até não vai ser no dia 29 desse mês, que estaremos aí colocando na Comissão de Finanças a LDO, então, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que antecede, então, o orçamento. Então, depois eu até te passo com mais detalhes, Felipe, para vocês fazerem a cobertura e trazerem mais informações via TV Câmara. Certamente. E orçamento é uma coisa que o pessoal não gosta muito, né? Número, acha muito distante entender. Também. Só que assim, é importantíssimo, né, a Comissão de Finanças ter esse olhar. Por quê? Porque dinheiro não cai da árvore. Não. Né? A gente sabe que as demandas são inúmeras. Estou participando do orçamento participativo e em cada região vem pedidos de todas as ordens e que são legítimos, que são importantes. Só que o cobertor é curto, né? 11 bilhões de orçamento do município, a metade, acho que 5,5 é para pagar funcionário público que é justo, trabalhou, e também os inativos, porque há um repasse do executivo, ou seja, ficou 5,5, só a saúde leva 2,5, e aí já vai diminuindo, né? A educação é do 1,5, obrigatoriedade. E aí sobra o quê? 1,5, 2, como é que tu faz tudo com esse valor? Por isso a importância dos vereadores terem um olhar realmente correto, verdadeiro, não dá para inventar, mas vamos botar aqui, não. O orçamento está ali, está posto, é igual a tua casa, é igual a minha casa, não adianta eu querer gastar mais do que eu recebo, porque vai ficar faltando. Então, eu acho muito, muito importante, as pessoas nem se ligam muito nisso. Por isso que eu digo, projeto de lei é uma das últimas coisas, nós temos bastante leis, inclusive aquelas que já deveriam ter caído, que não são usadas, que são inócuas e que a gente tem volta e meia feito, né? Revisões, exatamente. Revisões, você se acaba com essa lei, porque não vai dar em nada. Ou algumas leis que nem deveriam ter passado e a gente faz essa tranca aqui também na casa. Pois é, para além disso que a vereadora traz, a vereadora Mari, sobre a questão do orçamento, né, do poder público, da prefeitura ter cobertor curto aí, como é que tu avalia isso? Porque é uma questão de poucos recursos, má administração disso? Eu acredito que os recursos, eles estão dados, né, e diante desses recursos dados, que tem que fazer a melhor gestão possível, dizendo os devidos nãos e acompanhando a gestão do que está sendo implementado. Eu acho que esse é o grande desafio. Hoje eu, como administradora e vindo de fora, eu vejo que a gente avalia pouco políticas públicas. A gente não tem ainda uma perspectiva de avaliar para cada decisão de política pública o que a gente está tendo de resultado, mas eu acho que é uma mudança que deve se ter de paradigmas também
a nível Brasil também, ao longo do tempo, né? Então, tu vai fazer uma política, por exemplo, de educação turno integral. Será que está dando impacto ou não está dando impacto? Porque tem impacto no orçamento. Está tendo impacto na educação das crianças, tem uma política básica, mas para cada uma das ações que o executivo faz, o impacto, como é que está sendo mensurado? Porque isso vai terminar a gestão do prefeito, vai para o próximo prefeito. E ele vai continuar ou vai terminar, não deveria ser de acordo com o critério político, e sim pelo critério de resultado para a sociedade. Né? Exatamente. Sim. Então, acho que isso é uma questão que eu, nos meus negócios, a gente avalia muito, e que eu acho que é o futuro, assim, da cidade, né? E pensando em política municipal, cada vez mais a gente ter musculatura para conseguir avaliar políticas públicas e se basear com base nisso. Então, eu acho que aí responde a tua pergunta, sabe, Felipe? Eu acho que a gente ainda toma decisões com poucos dados. Temos dados, podemos aumentar ainda mais os dados que nós geramos, mas ainda tomamos muitas decisões políticas, né? E eu falo mais o executivo e nós, muitas vezes, sem tantos dados nos quais nós podemos ter. Eu acho que isso é uma questão de expectativa e de futuro, né? Cada vez mais nós vamos ter dados, desde como trabalha o trânsito, como é que trabalha a educação, o que dá mais resultado ou não. Nós temos, por exemplo, lá na escola do meu filho, a gente já trabalha com uma educação que antigamente a gente já falava que era um one size fits all. Então, uma política funciona para todos. Hoje a gente trabalha com o one size fits one. Então, para cada criança tem um método de aprendizado e um aprendizado diferente. Como a gente consegue trabalhar esse resultado de aprendizado para otimizar a sala de aula? Daqui a pouco aqui nós temos 3 alunos, mas daqui a pouco o Felipe está ficando um pouquinho mais atrás. Vamos continuar a aula regular com a comandante Nádia e a vereadora Mariana. O Felipe, né, em um momento vai sair, vai ter um reforço e logo ele entra. Então, eu acho que trabalhar com informação e com dados, eu acho que é o grande futuro da administração pública, até para a gente otimizar esses recursos. Então, acho que aí eu te respondo. E eu acho que cada vez mais, não tem como fugir disso. A prefeitura e os órgãos estão cada vez mais sendo cobrados para que isso seja feito. E eu queria aproveitar e perguntar, começando com a vereadora Nádia, como é que ela se sente, né, legislando num governo como o do prefeito Melo, que é um prefeito que conversa, que tem diálogo, e a senhora teve a oportunidade de ter, na outra gestão do Marquesan, poder ter essa comparação também, né? Como que tá hoje para ti legislar no governo Melo? Olha, eu fico muito feliz, né, de saber que o prefeito Melo, junto com o vice-prefeito Ricardo Gomes, tem feito uma grande mudança em Porto Alegre. A gente vê a orla, nós vemos as ruas sendo asfaltadas, a gente vê a mudança aqui no Parque da Harmonia, para que se tenha o turista aqui. Nós vemos essa dupla, Melo e Ricardo, sendo complementadas por quê? Porque o Melo caminha nas vilas. O Melo conhece a vulnerabilidade das pessoas. Então o Melo, se eu tivesse que fazer um sinônimo, ele é o social. Ele é a defesa social, é aquele que cuida a parte mais fragilizada da sociedade. E o Ricardo é aquele que cuida da economia, que sabe que o empreendedor é fundamental, que sem o outro não vai coexistir. Então, para se ter o social cuidado, protegido, acolhido, empático, a gente precisa, sim, do empresário, a gente precisa do trabalhador, nós precisamos que as coisas andem. E eu vejo o prefeito Melo como um homem muito humilde, trabalhador, é um homem que acorda cedo, dorme tarde, e como tu falasse, são diferenças de governo, né? Já o prefeito Marquesan não tinha tanto diálogo, o prefeito Melo conversa com vereadores, vem na Câmara, conversa com secretários, faz reuniões de gestão, vai lá conhecer o problema das pessoas, vai fiscalizar o que está sendo feito. Então, para mim, eu vejo que é um governo que está bem, óbvio, né? Tem coisa para fazer? É óbvio que tem. Tem coisa ainda que não foi aprontada? É claro. Nem na nossa casa a gente deixa 100% como gostaria, né? Por conta do quê? Da falta de dinheiro. E aí eu vejo que a parceria público-privada, que está sendo incentivada cada vez mais nesse governo, é a solução. Porque não tem como
o cobertor tapar todas as pontas. E aí entra o privado, fazendo também uma parte consorciada junto com o público e levando o progresso para onde a gente precisa. Tá? Para mim está nota 10, está muito bom. Acho que é um executivo, um prefeito de diálogo, de escuta, mas também de decisões fortes. E como é que vocês têm acompanhado, vereadora, as decisões assim do governo e o próprio andar mesmo do que o prefeito tem se proposto a fazer para a cidade aqui? Perfeito. Então, até para contextualizar, o Partido Novo e nós somos independentes, né? Nós não somos base do governo. Nós não tínhamos candidato à prefeitura. Então, nós tínhamos uma carta de princípios. Até eu não sei se a população sabia, né? Então, a gente tinha uma carta de princípios com alguns pontos que a gente considerava sendo primordiais para a cidade de Porto Alegre. Então, eu acredito que a prefeitura atual, ela avançou em muito dos itens. A gente considera que ter feito a reforma da Previdência foi importantíssimo para a saúde da cidade, ter votado a possibilidade de fazer a privatização da Carris. A gente teve muitos pontos que evoluíram na cidade, que a gente estava junto e a gente continua analisando como pontos positivos que a cidade andou e que a gente conseguiu protagonismo aqui também no Legislativo. A gente vê que essa parte de obras e de parcerias públicos-privadas que começaram na gestão anterior continuaram, isso é importantíssimo, acho que isso é legal, sabe, de ter visto essa continuidade, de fazer muitas parcerias pela Lei 13.019, que é a lei que traz a parcerização, dando continuidade para segmentos como educação, saúde, assistência social, o que traz, então, o setor público perto do privado, o privado atendendo o setor, o público, como se fosse o setor público, que eu acho que dá o dinamismo que a gente imagina que o setor privado pode trazer para a população. A gente vê também muitos avanços na cidade. Ficamos ainda esperando algumas bandeiras que a gente gostaria e quer muito votar. O plano diretor, conseguimos votar do 4º distrito e do centro. A gente sabe que é um debate importantíssimo para a cidade. O Felipe Camozato, deputado do Novo, saiu do parlamento sem conseguir votar. É um tema que nós consideramos caro também, que a gente quer. Caro no sentido de acho que é um tema que muda a perspectiva de cidade e a gente tem aí bastante vontade de tentar votar ainda nessa legislatura. A concessão do DEMAI também, eu acho que é um grande desafio. A concessão, então, do saneamento, hoje só 50% da cidade recebe saneamento, então a gente conseguir parcerizar, porque hoje a gente não tem nem capital financeiro e nem perspectiva do DEMAI conseguir entregar isso, só ele, e sim precisando de um parceiro. Eu acho que é um desafio que a gente considera que ainda existe e que o Partido Novo aí, busca e almeja entregar nesse 1 ano e meio junto com a Prefeitura. E a própria questão da Carris, de conseguir fazer a real privatização e daí Porto Alegre não ser mais detentora de uma empresa de transporte e sim cobrar um transporte de qualidade para a população. Então sai do papel de ser administrador e gestor e passa no papel de ser quem cobra essa fiscalização e cobra o serviço para a população. Então, acho que a gente diria que nós nos mantemos numa posição independente, avaliando sempre os pontos, mas elogiando quando tem que elogiar e cobrando o que a gente ainda considera que são políticas que devem avançar na cidade. Fiscalizando realmente Exato. A função do parlamento também aqui e considerando esse contexto todo que vocês trouxeram, vereadora Nádia, como é que você sente assim as eleições para o ano que vem, né? Nesse contexto municipal e até pensando já daqui a pouco para presidente novamente, assim, essas movimentações dos partidos, essas conciliações, como é que está vendo isso? Nós iniciamos o ano, com algumas frustrações, Primeiro, não era o governo que nós, do nosso partido, progressistas, queríamos. Temos visto várias mudanças que não são boas para a sociedade, e aí eu trago a questão da liberação da maconha, que está andando muito rapidamente, a questão da liberação do aborto, a própria reforma tributária, que não vai ser nem um pouquinho boa para os municípios, inclusive estrangulando mais os orçamentos que são prioritários e que foi aprovada de uma forma assodada, rápida, sem o devido cuidado no nosso entendimento. E várias coisas que vão ter uma repercussão muito grande no nosso município e, por óbvio, nas eleições municipais. E dito isso, eu acho que a corrida às eleições ainda está cedo. Nós vamos ter muitas
muitas ainda tratativas, muitas negociações entre os partidos estão se organizando, mas que cada vez, infelizmente, que chega perto de uma eleição, quase nada ou muito pouco a gente consegue aprovar na Câmara de Vereadores. E por quê? Porque aí se traz a disputa política, que não é salutar dentro do Legislativo, porque o Legislativo tem que fazer para todos. Então, assim, a cada ano de eleição é bem complicado. Eu vejo assim que praticamente para tudo. Né? Mesmo os presidentes tentando se esforçar muitas vezes para manter. Mesmo os presidentes tentando, fazendo. Aí tem a questão de retirar quórum, tem a busca de uma consolidação de um lado ideológico para que não se vote aquilo mesmo que seja bom. Enfim, vamos ver. Né? Eu ainda não estou pensando em eleições ano que vem, apesar do meu partido, né? Nós já temos nos organizado na nossa convenção municipal do apoio à reeleição, se assim entender, do prefeito Melo e do Ricardo Gomes. Já abrimos o nosso voto, não teremos candidato em majoritária pelo Progressistas, e sim, nós estaremos focados em uma bancada, onde nós teremos vereadores aqui que possam falar mais e auxiliar o governo, no caso que nós queremos do Melo novamente, ou fazer o grande enfrentamento, se for o caso, aqueles que forem eleitos. E a ideia do Novo também é seguir ampliando a base aqui? Exatamente. Então, acho que o Partido Novo, nós, tendo em vista esse rumo da eleição nacional, o Partido Novo hoje é o único partido que é oposição ao governo Lula, ao governo PT, e nós temos um presidenciável, né? O nosso governador de Minas Gerais, Romeu Zema, é um dos grandes nomes para a corrida eleitoral daqui a 4 anos. Então, nós temos um peso nessa eleição municipal em todo o Brasil de conseguir aumentar a sigla para dar respaldo para o nosso presidenciável ganhar mais espaço ainda para conseguir ter sucesso na eleição que virá depois ainda, uma vez que nós somos o partido que já se mostrou desde o primeiro dia como oposição ao governo Lula e trazendo aí como sendo muito combativo. Então, dado isso, nós temos a expectativa de lançar candidatura em muitas cidades estratégicas pelo partido. Nós tivemos agora o lançamento de Santa Maria com o nosso antigo deputado estadual, Giuseppe Riesgo. Nosso objetivo, então, é ter marcos em cidades estratégicas e ampliar as bancadas. O Partido Novo, para quem não acompanha, tinha cláusulas de controle, assim, de expansão. Então, nós não expandíamos para muitas cidades, a gente não montava chapa, não lançava para majoritária de acordo com alguns critérios. Isso tudo foi revisado. Então, nós devemos ter uma robustez de partido tomando conta nessa próxima eleição e depois na outra, então, em busca aí de o partido crescer. Então, nós ainda não definimos, nós temos alguns nomes, o meu, o do vereador Felipe Camozzato, do deputado Felipe Camozzato. Nós temos aí esperando que outros nomes se juntem aos nossos como pré-candidatos do Partido Novo à eleição municipal, e depois disso tudo nós vamos avaliar na nossa convenção e conversando com o diretório. Mas eu acho que é isso, hoje nós focamos em conseguir ampliar a legenda para 2026, fazer uma bela eleição. Eu acho que quando a gente está falando de ampliação também é fundamentalmente importante que a gente possa dialogar com aquele público que a gente percebe no senso comum que muitas vezes se depara e fala que não acredita mais na política. E eu acho que vocês agora podem trazer, com a experiência de vocês, aquilo que inspirou vocês a entrar nesse meio e a fazer a diferença. Então, para quem está ainda desacreditado, que acha que política é uma coisa chata, que tem que cada vez mais se ver longe disso, o que vocês poderiam falar, né, para essas pessoas, para voltar a entender o quanto a política realmente é importante e não tem como ficar fora dela? Com certeza, né? Nós teremos agora, em breve, uma grande conferência em Gramado para vereadores. Está sendo organizado pela cidade de Gramado, pelos jornais lá, enfim, pela imprensa. É voltada para vereadores de todo o Brasil. Vai ser em outubro, não me recordo o dia. E sou convidada a ser palestrante e a minha palestra é exatamente sobre isso, né? E eu começo, né, o release da minha palestra ali é o quê? Tu já tentou conversar com teu vizinho sobre política? Uhum. Foi escorraçado? Te xingou? Tentou conversar na padaria sobre política e ninguém quis saber? Pois é, o político não sai de Marte, o político sai
de dentro da sociedade, e a política faz uma diferença enorme na tua vida pessoal, profissional, na rua que tu mora, na onde tu vive, porque a propriedade privada é também uma questão de política, né? E nacionalmente a gente sabe que a tendência pelo menos a questão de ideologia, é que não exista mais propriedade privada, né? Então, tudo isso é política. E se tu não te entender como um ser político, se tu achar que política é coisa ruim, alguém que está bem interessado na sua vida, no seu umbigo, vai tomar conta da cadeira. Porque assim, ó, não tenho dúvida nenhuma, a cadeira do político, seja de vereador, seja de prefeito, seja de deputado estadual, federal, presidente, governador, vai ser ocupada, queira ou não. Agora, pode ser ocupada por alguém que tu acredita, alguém que tu coloca confiança, ou vai ser ocupada por aquele que tu nem quer te manifestar. Fico muito triste quando as pessoas falam, eu não vou votar, eu não acredito mais em política. Ou que dizem, vou votar em branco. Tu está dando um cheque realmente em branco para outra pessoa escolher por ti. Eu não sou a política, eu estou na política. E eu convido todo mundo que está nos ouvindo para estarem na política, porque a política vai fazer a grande transformação para o bem ou para o mal. Então, bora lá gostar de política. Pois é, vereadora. Para ti também, eu acho que justamente a tua proposta é essa, né? Mostrar, imagina, primeira vez conseguindo aí se candidatar, foi eleita. Quer dizer, fica como exemplo para quem quiser também seguir os mesmos passos também. É isso aí, então. Eu acredito que é importante a gente se envolver com política. Eu acho que nós, mulheres, eu até trago aqui uma colocação de não imaginar que a política tem que ser feita como a gente sempre achou que tinha que ser feito. Eu fiz campanha na pracinha, eu não era política, eu entrei aqui, eu não sabia nem o nome de todos os partidos políticos e não tenho vergonha de falar isso. Então eu acho que é legal a gente trazer que se a gente quer a mudança, a gente também tem que ser protagonista da mudança. Então, quem tiver aí e quiser participar da política, tem espaço para todos. Pode ser do seu jeito, que nem eu falei. Eu achei o jeito Mari de fazer política. E eu sou uma pessoa que muitas vezes de noite não estou em eventos, eu tenho limitações. E faz parte. Eu vou ser a melhor política dentro da minha perspectiva e da minha realidade. E eu tenho certeza que a gente se conectar com o público, nós somos 36 pessoas diferentes, 36 que ampliam uma cidade de 1,5 milhão de habitantes e cada um pode encontrar o seu público e a sua comunidade que representa. Então, acho que é uma escola, está sendo uma escola esse tempo que eu estou vereadora, que nem a comandante Nádia falou, meu objetivo não é ser política para sempre, eu acredito que eu tenho uma jornada na política e depois eu vou continuar minha vida também no empreendedorismo, também aí curtindo meus filhos, mas eu convido todos a participar também numa jornada na política, se envolver, ser candidato, ser pré-candidato, apoiar, ser voluntário. Eu acho que quando a gente arregaça as mangas e se envolve com a nossa cidade e se coloca à disposição de ajudar, eu acho que cresce a cidade e a gente cresce como sociedade. Então eu acho que seria essa a minha mensagem com relação a esse não gostar de política, ache o seu jeito e participe da política, porque a política está aí, né? Está no nosso dia a dia. E vocês acham que para o jovem, assim, tem que ter um trabalho um pouco mais esforçado para convencer, porque a gente tem visto muitos jovens não votando mais. Não, verdade. Eu acho que a juventude tem que ter mais sangue nos olhos, né? Hoje a juventude, infelizmente, está aguardando os seus direitos. Eu tenho direito, está mais absorta, não está se envolvendo, muitos não trabalham, muitos nem estudam. Então, eu acho que nós temos que ter, até porque assim, né, eu estou com 55 anos e tem outros parlamentares que também têm mais idade. A tendência é nós irmos embora, a Mari vai ficar um pouquinho mais que mais nova, mas a tendência é nós, né, os mais velhos, irmos embora. E quem que vai assumir esse papel? Então, fazer com que a juventude esteja dentro do processo é fundamental. Dentro de casa eu tenho um adolescente, um jovem adulto e um adulto. Né? E desde pequenos eu fiz eles entenderem coisas básicas, coisas que para te ganhar um tênis, tu tem que ter alguém que trabalha. Dinheiro não cai da árvore. Que estudar é importante, que se envolver com as coisas. Muitas vezes
eu dando palestra, eu pergunto, né, num grupo de 50 pessoas, quem está descontente com alguma coisa na sua cidade? Todo mundo levanta a mão. Quem quer transformar, né, essa coisa ruim que tá? Todo mundo levanta a mão. Quem quer? Aí a pergunta que mata, né? Que aí tu fica assim, ai Jesus, quem quer ser instrumento de mudança? Ninguém levanta. 1, 2, né? Por quê? Porque as pessoas acabam esperando que o outro faça. Eu acho que a vereadora Mari falou muito bem, faça a sua parte. Encontre um jeito de fazer a sua política. Nós fazemos política diariamente. Só que tem que encontrar um jeito de fazer a política partidária, de colocar fé naquelas pessoas que tu acredita, que trabalham, que te representam. E eu dou um exemplo aqui, se tu gosta da causa animal, procura um candidato que tenha causa animal, vai ajudar essa pessoa, te coloca à disposição para concorrer, mas não deixa passar em branco ali, né? Vai para cima e faz a diferença. E muito interessante até o que tu falavas, assim, né, sobre a questão de até se voluntariar para poder ajudar um parlamentar, e o partido também é uma possibilidade de começar a ingressar nesse mundo e daqui a pouco deslanchar também. Lá nós no Partido Novo, então, nós temos nós nos estruturamos com o partido, nós somos um partido pequeno e nós trabalhamos muito na perspectiva de voluntários, nós não temos estruturas partidárias grandes, a gente não tem essa mão de obra, a gente não usa o fundo eleitoral, então nós temos que captar cada real para as nossas campanhas, então temos alguns desafios que a gente se impõe e que daí traz esse envolvimento do voluntário, das pessoas quererem participar, quererem se voluntariar, e daí nós temos aí o movimento da juventude. Hoje a gente já tem a Juventude do Novo, que até vem aqui no plenário, faz simulações de debate sobre temas importantes, e daí nós temos aí a participação da juventude através do voluntário, deles se sentirem parte. Eu acho que também esse é um grande desafio que a gente tem que colocar, muitas vezes nós, como políticos, eu acho que os partidos, como engajar a sociedade, como engajar os jovens, a eles se verem como agentes de mudança. Então, eu vejo isso que a gente está aprendendo também, que eu falei, nosso partido ele é novo, nós estamos aprendendo a partir da Juventude do Novo, que está muito estruturada em Minas Gerais, no Rio Grande do Sul já tem também, nós temos ocupado esse espaço, e cada vez mais a gente ocupar esses espaços. A própria universidade, a URGS, esses tempos estava tendo um problema de depredação, a Juventude do Novo estava lá buscando saber como é que está sendo feito isso, por quem é que fez, como é que vai ser reformado e se envolvendo na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, acho que é isso, sabe? Achar as pautas, achar as bandeiras e o jovem saber que ele também faz parte da política. Pode ser lá dentro da URGS, pode ser dentro da sua escola, pode ser no seu bairro, mas eu acho que a gente também, nós como políticos, muitas vezes também pensar como é que a gente pode ajudar esse jovem a entrar, e nós estamos aprendendo isso através do nosso programa de juventude do Partido Novo. E eu acho que é importante falar para a juventude também que está nos ouvindo, que os partidos, eu acho que a grande maioria tem um movimento da juventude, Exato. né? O Progressistas tem também um movimento da juventude que traz jovens. E no Progressistas nós temos o Caldeirão da Juventude, que é o quê? São grandes debates entre os jovens sobre temas polêmicos, fazendo com que haja uma qualificação. Então é uma competição que é bem tradicional dentro do Progressistas e é feito na época de verão, né, onde tem acampamentos, tem camping da gurizada, que tem que misturar um pouco, né? Não pode ser só aquela política do livro, né, mas algo assim que faça engajamento, que traga a juventude, que entenda ali que ele pode fazer o esporte, mas que também ele vai falar sobre temas polêmicos. E o Caldeirão é algo assim bem legal, que há competição, se inscrevem e depois tem a votação de quem melhor defendeu aquele tema. Então são ideias aí, e quem quiser, né, jovens, achem o partido, e todos os partidos têm movimentos da juventude que são mega importantes. O importante é ter bastante partido, bastante opção para poder escolher, e afinal é pensar juntos, né? Que caminhos que a gente quer para a política, fundamentalmente acho que é participando para as coisas mudarem. A gente vai encerrando esse nosso debate de hoje, agradecendo muito a presença da vereadora comandante Nádia. Obrigado e bom trabalho aí nesse semestre. Muito obrigada, quero agradecer mais uma vez a oportunidade. A TV Câmara tem sido maravilhosa. Vocês não estão vendo aqui, mas tem o pessoal atrás das câmeras aqui fazendo um trabalho show. E dizer, quem quiser me acompanhar nas minhas redes sociais, @comandante Nádia. Eu respondo, recebo crítica e vamos trabalhar junto para transformar Porto Alegre, e a nossa cidade aí merece. Obrigado, vereadora. Obrigada, querido. Da mesma forma, obrigado, vereadora Mari, e bom trabalho nesse semestre também.
Muito obrigada, Felipe. Obrigada ao público que nos acompanhou. É isso aí, pessoal. Acho que quebrar paradigmas, aprender a sua verdade e ir atrás dessa verdade, eu acho que é o grande desafio que a gente tem para engajar novas pessoas na política e principalmente os jovens. Tá certo. Obrigado. Obrigada. Muito obrigado a você que nos acompanhou. Não esqueça que este e outros programas da TV Câmara você acompanha por meio das nossas redes sociais. E quer saber mais sobre o Legislativo? Só acessar lá o site da Câmara de Vereadores. Tem todos os vereadores aqui do Parlamento, o que cada um faz. Dá para poder resgatar a vida deles ali, um pouco do resumo, para daqui a pouco você poder se inspirar. A gente se vê na próxima edição. Tchau, tchau.